Para de empurrar tudo com a barriga. Você quer saber como parar de empurrar tudo com a barriga? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Caterine Rieira. Se você não me conhece, eu sou consteladora sistêmica. Vamos falar um pouquinho dessa dinâmica de empurrar a vida com a barriga, a dinâmica da procrastinação. Vamos entender por qual motivo as pessoas procrastinam. Na visão sistêmica, obviamente. Sou consteladora sistêmica, então o que eu vou falar para você, vou discorrer sobre esse tema, é no embasamento, né, da terapia sistêmica. O que acontece? Uma pessoa que empurra as coisas com a barriga, essa pessoa ela não tem maturidade para entender que existem coisas que precisam ser feitas. De onde vem essa falta de maturidade? Vem da relação que essa pessoa tem lá com o papai e com a mamãe. Então eu vou voltar um pouquinho lá na sua infância, quando você tem de 0 a 7 anos. Quando a gente está com a cidade, a gente está num lugar, um lugar psíquico, que Bert Hellinger chamou de segundo círculo do amor. Esse círculo, quando estamos nesse círculo, nós somos nutridos por um adulto, nós somos cuidados por um adulto. Então, nós não sabemos quanto custa a nossa comida, a nossa escola, a nossa roupa, a nossa televisão. Há um adulto fazendo por nós aquilo que nós ainda não temos condições, nem físicas, nem emocionais de fazer. Acontece que a gente cresce e a gente começa a adquirir interessantes pontos de vista com relação àquele homem e aquela mulher imperfeitos, lá do segundo círculo, que são os nossos genitores. A gente começa a achar isso ou aquilo deles. A gente começa a ter opinião do que eles fizeram e a gente começa a opinar também no como eles deveriam ter feito. O que eles poderiam ter feito por nós que não fizeram. Nesse lugar, a gente começa a entrar num jogo de vítima. Um jogo onde a gente se sente vítima de algo que aconteceu lá atrás. Então, vou dar um exemplo que eu vivi na minha pele. Meu irmão mais velho é 3 anos mais velho do que eu, depois dele veio eu e eu tenho um irmão mais novo, 1 ano mais velho que eu. E eu cresci, em um determinado momento da minha vida, eu comecei a me importar muito com o modo como a minha mãe tratava o meu irmão mais velho. Eu me sentia preterida, né? Eu e meu irmão mais novo. Porque realmente a minha mãe dava mais atenção para o meu irmão mais velho. Hoje, com o entendimento que eu tenho, a gente dá risada disso. A gente brinca com isso, porque isso não mudou. Ela continua tendo uma afinidade maior com ele. E isso hoje não é mais um problema para nós. Hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu entendo. Mas, quando eu comecei a fazer terapia, com os meus 17 anos, eu não entendia. Isso foi muito assunto de terapia para mim. Né? Só que hoje, quando eu atendo pessoas, eu vejo pessoas de 25, 35, 45, 55, com os discursos mais ou menos assim. Porque minha mãe deu um carro para minha irmã e não deu para mim, porque se minha mãe tivesse me dado um carro, eu não estaria nessa situação que eu tô. Sabe, minha vida estaria melhor, porque eu poderia fazer Uber. Eu tô dando um exemplo do que? Da pessoa que está presa nesse círculo. A pessoa que não saiu. Então, assim, os anos se passaram, a pessoa cresceu, né? Mas o psíquico dela ficou diferente de mim, que consegue olhar e saber que eu pleiteava, que, né, quando eu tinha 20, 25 anos, isso me incomodava pacas, isso me deixava mal. Mas quando eu saio, quando o meu inconsciente, o que está dentro de mim, sai desse segundo círculo, isso não me dói mais. Onde dói? Quando a pessoa tá... Então, assim, a pessoa cresceu,
mas ela não amadureceu psiquicamente. A vida psíquica dela é daquela infância. Por quê? Porque você imagina que a gente cresce, mas dentro da gente tem a criança que um dia a gente foi. Que a gente vai crescendo, a gente só vai somando mais experiências. Tudo que aquela criança viveu está registrado. Se não tiver registrado no consciente, se a pessoa não, mesmo que a pessoa não tenha acesso, no inconsciente tá. Só que a pessoa, ela fica presa em repetir aquele padrão. E ela presa nisso, ela fica uma pessoa que tudo ela acha que falta. Tudo ela acha que faltou. Então ela ainda fica naquele lugar de cobrança. E quem ainda cobra algo dos pais está fixado nesse círculo. Essa pessoa ela não conseguiu emocionalmente amadurecer. Quando alguém não consegue emocionalmente amadurecer, essa pessoa não dá conta de uma rotina que um adulto tem, que é acordar cedo, sair para trabalhar, sair do trabalho, fazer faculdade à noite, ter que estudar de final de semana para a prova, tem que ler 2, 3, 4 livros por mês, dá conta da vida de um adulto. Tem que pagar boleto, tem que se preocupar se a faxineira veio, se não tem faxineira tem que fazer faxina no dia de folga. A vida de um adulto, que faz parte, mas a pessoa se acha vítima. Então aquela pessoa que faz assim, nossa, eu não dou conta da minha vida, porque, nossa, imagina, eu tenho que trabalhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar a roupa. A vida de um adulto, né? Por quê? Porque no íntimo dela, quem usava essa frase era o meu pai, no íntimo dele, ao invés dele falar inconsciente, porque ele não era da área, né? Então, no íntimo dela, ela acha que ela precisaria ter alguém fazendo isso para ela. Algum adulto fazendo. Por quê? Ela, no fundo, ela está numa posição de criança. Qual é o movimento de uma pessoa que funciona assim? Procrastinar. Por quê? Porque ela não tem força para fazer. Como ela está fixada nesse círculo, nesse segundo círculo, ela está fixada na criança que um dia foi, ela não conseguiu amadurecer psiquicamente, então ela não tem força para agir, ela não tem força de ação. Ela espera que alguém faça por ela. Então ela espera que o governo dê uma assistência para ela. Ela espera que o chefe reconheça o quanto que ela é esforçada. Por quê? Porque ela chega no horário, ela só faz 1 hora de almoço, ela não faz 1h05. Quer dizer, coisas que ela não faz mais que obrigação, ela entende que ela teria que ser reconhecida por isso, por não fazer mais que obrigação. Então ela é aquela pessoa que ela está sempre pleiteando. Eu vou dar um exemplo bem caricato, que na linguagem corporal neo-haitiana a gente fala que é o oral da falta, que a pessoa que está muito fixada nesse segundo círculo tem. É aquela pessoa que tudo faltou alguma coisa. Então você leva ela no melhor restaurante, ela fala assim, tava bom, mas tinha 10 opções de sobremesa, tá? Mas não tinha mousse de chocolate. Aí ela fala assim, tava bom, mas podia ter mousse de chocolate de sobremesa. Aí você leva ela, você aluga uma casa de praia, a melhor casa para passar férias. Aí a pessoa fala assim, não, e a casa de 1.000 metros quadrados, com a melhor cama, king size, com tudo. Só que o quarto dela não tem uma sacada, por exemplo. Aí ela vai falar assim, a casa era boa, mas faltou uma sacada no quarto. É o oral da falta. É aquela pessoa que sempre falta alguma coisa. Então, por quê? Porque como ela entende que o pai e a mãe ficaram devendo algo para ela, porque ou deu mais para um irmão, ou nem que ela não tenha essa comparação com o irmão, mas que ela entenda que ela recebeu menos e ela fica nessa cobrança do íntimo, ainda cobrando desse homem e dessa mulher, ela é a pessoa que está sempre faltando alguma coisa. Então é uma pessoa que nada está bem. Ou é uma pessoa que ela não consegue ser feliz com o que ela tem. Qual que é a solução para isso? A primeira solução para isso é entender que o que você recebeu do seu pai e da sua mãe foi o suficiente. Se você quiser entender melhor sobre isso, no meu canal tem um vídeo que chama Onde Estão as Moedas?
é uma reflexão de um texto do livro do João Garriga, que chamam disso nas moedas, e é um conto que fala disso. Mas resumindo, trocando em si miúdos, se a sua mãe ou seu pai tinha uma nota de R$ 10 para te dar, você pode ter certeza que eles deram a nota de R$ 10 para você. O problema é que você queria uma de 100, mas eles só tinham a de 10, eles não tinham a de 100, então eles deram o que eles tinham. Então você precisa aceitar o que você recebeu como suficiente. Entender que eles não te devem nada. Você não pleiteando lá atrás, você começa a viver a vida sem ficar pleiteando dos outros. Então você começa a não sentir falta. Ah, isso podia estar melhor. Ah, meu chefe podia me reconhecer mais. Ah, aquilo. Por quê? Porque quem está nessa situação sempre espera que o outro faça alguma coisa que você teria que fazer para você mesmo, não o outro. Você precisa assumir a vida de adulto que você tem. Ah, Caterine, mas é fácil falar como fazer. Começa desse jeito. Aceitando que o pai, que a mãe que você teve foi o melhor pai e a melhor mãe que você pode ter. Para de cobrar alguma coisa que você não recebeu. Se você não recebeu, você acha que você não recebeu, dê a você. Dê a sua criança. Ah, eu queria ir para Disney. Trabalha, junta dinheiro e vai para Disney. Dá isso para sua criança. Ah, eu queria ter, sei lá, um barquinho elétrico com controle remoto. Trabalha, ganha dinheiro e se compra um barquinho com controle remoto. Os brinquedinhos de adulto, moto, lancha, veleiro, brinquedos de adulto. Por que você não pode ter? Pode sim. Quando você assume essa maturidade e você para de pleitear dos outros, porque assim, se você pleiteia do seu pai e da sua mãe, você pleiteia de todo mundo. Se você pleiteia do seu pai e da sua mãe, você é a pessoa que se encosta no seu parceiro ou na sua parceira. Você se encosta nas pessoas. Porque você acha que as pessoas têm a obrigação de suprir as suas necessidades. Você se acha especial. E ninguém é especial. Cada um está aqui na sua missão. E assim, a gente veio para o mundo para ter uma missão, para fazer alguma coisa. Não vem para o mundo a passeio, achando que tudo vem com facilidade. As coisas vêm com facilidade quando a gente torna aquilo fácil. Não porque os outros deram, entendeu? Precisa ser fácil. É bom que seja fácil? Precisa ser fácil e é bom que seja fácil. Esse é o caminho da felicidade, isso que a gente busca. Mas essa facilidade a gente cria através do que a gente faz. Então você dá para você o que você acha que te faltou. Quando você começa a fazer isso, você se põe no lugar de adulto, você vai entender que assim, cara, se eu for maratonar a Netflix hoje e eu não terminar aquele módulo do meu curso, quem vai se ferrar? Quem que é? Eu. Então eu vou adiar um desejo para suprir uma necessidade, porque eu preciso terminar esse módulo do curso, porque senão eu vou me atrasar lá. Adultos adiam desejos. Adultos entendem o que é necessidade e o que é vontade. Desejo, necessidade, vontade. Por isso que adulto consegue guardar dinheiro. Quem está com a criança no comando não consegue guardar dinheiro, porque eu quero aquilo, eu quero trocar de computador esse mês, porque lançou aquele, eu quero aquele, o meu está funcionando. Uma pessoa que está com um adulto bem estruturado, sem estar preso nesse segundo círculo, ele é capaz de entender assim, poxa, o meu está funcionando, eu não preciso disso agora, eu vou trabalhar mais um pouco, juntar, quando eu tiver dinheiro para comprar 2, eu compro 1. Você funcionando desse jeito, isso é um exercício que você vai fazer todo dia. Não tem assim solução mágica para isso. Logicamente que com uma sessão de constelação, quando vem à tona por qual motivo você está preso ainda, isso facilita. Então, se você puder fazer uma sessão de constelação, mesmo já sabendo que essa é a dinâmica, faça. Teve um dia que uma moça me mandou uma mensagem assim: olha, eu tenho 40 e poucos anos, eu acabei de ter um bebê, eu tô morando na casa dos meus pais e eu preciso parar de procrastinar, mas se for para você dizer que eu tô com o meu modo criança ativado, não adianta, porque eu já sei disso. Aí eu falei para ela, eu falei assim, posso te falar? Eu prefiro não te constelar, porque não é isso que você precisa, você já sabe onde está o seu problema. O que você precisa é de um coach,
ou de um curso, ou de uma mentoria de alguém que vai te levar a fazer o que precisa ser feito, porque a gente pode constelar, mas o que vai aparecer na constelação desse tema, a gente pode ver por qual motivo. A pessoa agradeceu que eu fui muito honesta. A gente pode ver por qual motivo, né? Por que amor é esse que ficou tão interrompido, que te causou tanta dor que você não consegue parar de cobrar? A gente pode olhar. Mas o cerne, assim, o fio da meada é você entender que enquanto você ficar na cobrança, e às vezes a pessoa não tem consciência que ela tem essa cobrança do pai e da mãe, e às vezes a pessoa não tem nem consciência de que ela tem essa cobrança do mundo. Olha, eu conheço uma pessoa, às vezes a pessoa quando vai agendar, pela forma como ela se comporta, no meu agendamento eu percebo que ela tá nessa dinâmica aí dessa oralidade mal resolvida, sabe? A dinâmica do oral da falta. Essa pessoa, ela não respeita as regras do meu agendamento, ela dá o cano no dia da sessão e acha que eu tenho que devolver o dinheiro, ela desmarca em cima da hora, ela quer que eu atenda ela em horários que eu não tenho disponível. Assim, pelo discurso eu conheço, né? Antes de agendar. Então, assim, veja como você está se posicionando na sua vida. Se você é aquela pessoa mais assistencialista que acha que você precisa ser assistida por alguém que ganha mais que você, ser assistida por alguém que você se julga mais forte que você, assistida no sentido de ter assistência, você é uma pessoa que procrastina. Quando você entender que você precisa fazer o que um adulto faz, você acha que é todo dia que eu quero levantar? Tem dia que eu quero ficar na minha cama. Eu falo, uma vida de adulto, levanta e vai para a vida. Ir para a vida. Esse é o caminho. Só para finalizar, eu vou contar a piadinha. Isso daqui é uma piada de humor negro que eu lembrei disso agora, eu não lembrava há anos. A mãe fala, filho, você tem que acordar e ir para a escola. Não, mãe, eu não quero ir. Não, filho, você tem que acordar, tá na hora, você tem que ir para a escola. Mãe, por favor, mãe, me deixa ficar na cama, eu tô muito cansada, eu não quero ir. Filho, você tem que ir para a escola. Mãe, me dá então um motivo, me dá 2 motivos para eu ir, que daí eu vou. Você tem 43 anos, você é o diretor da escola. Essa é a piadinha. Eu espero que você tenha entendido o recado, que você comece a fazer os movimentos necessários para deixar de procrastinar. Se você quiser olhar isso numa constelação, venha. Se você quiser, tem o treinamento Prosperidade Sustentável. Trabalha bem esse resgate dessa criança para que você comece a ter força de ação, para que a sua rotina seja uma rotina de adulto, anti-procrastinação. Tem o treinamento também. Tá bom? Eu agradeço você pela sua audiência, pelo carinho, por você ter ficado até o final desse vídeo. E te desejo uma boa vida. Gratidão. Namastê.